nome de Jesus, em tua presença, nós nos colocamos nessa hora e pedimos a tua graça, a tua bênção, como sempre temos feito aqui, domingo após domingo, Senhor. Que não seja algo do raciocínio humano, que não seja algo da religião, mas que seja algo do teu espírito, do teu coração, Pai. Que o Senhor possa falar cada um de nós, meu Deus, tratando aquelas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, nos confrontando, meu Deus, naquilo que precisamos ser confrontados, meu Deus, nos encorajando naquilo que precisamos ser encorajados, meu Deus, fazendo a obra completa em nossas vidas. E declaramos que o nosso coração está aberto para o Senhor, sensível à tua voz, e queremos aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 8. Antes de eu ler esse texto, deixa eu fazer uma breve explicação aqui, porque essa mensagem é basicamente, não sei se seria continuação da mensagem de sexta-feira, mas pelo menos aqui segue ali o mesmo trilho, de tal forma que eu quero comentar brevemente o que a gente viu na sexta-feira e vai servir para nós como um trilho para a gente continuar entendimento. Na sexta-feira agora, isso está até gravado no YouTube, se alguém não assistiu, quiser depois entrar lá e assistir, está lá gravado o culto, não é só o áudio, mas está lá. Nós vimos que Jesus ele chega na praia do lago de Genezaré, uma multidão está com ele para ouvir a palavra, e ele vê 2 barquinhos e os pescadores haviam descido do barco e estavam lá lavando as suas redes. E eu frisava muito nessa questão, que as nossas redes, e eu fazia um paralelo entre as redes daqueles pescadores com o nosso coração. Então eu dizia, o nosso coração precisa estar limpo. A gente precisa sim tomar cuidado para que nenhuma sujeira, nada que é do diabo, venha entrar no nosso coração. Afinal de contas, Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, o quê? Guarda o teu coração. E a Bíblia explica por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então precisamos guardar o nosso coração, sim, isso é óbvio. Mas também precisamos concordar que, meu irmão, por mais que a gente cuide, tome cuidado, uma sujeirinha ou outra sempre entra, infelizmente. Assim como o pescador, quando está lançando a rede, meu irmão, às vezes não vem peixe nenhum, mas sujeira vem. Verdade ou não é? E aí precisamos ter aquela prática, não só de, tomar cuidado para que não venha entrar sujeira, mas também aquele hábito de, sempre depois da nossa pescaria, parar o nosso barquinho, descer do barco e ir lá lavar as redes. Daí eu explicava, porque rede suja, ela apodrece, ela estraga, amém? E outra coisa, rede suja não pega peixe. Aí a gente vê que um pouquinho à frente, Jesus diz para o Pedro, Pedro, volta ao mar e lança as suas redes para pescar. E por que o Pedro pôde ir lá lançar a rede e ter uma pesca maravilhosa? Porque as redes estavam limpas. Amém. E Deus, ele quer usar, meu irmão, o nosso coração, as nossas redes, para trazer sobre a nossa vida uma pesca maravilhosa. Porque eu explicava que antes do milagre acontecer do lado de fora, ele primeiro vai acontecer do lado de dentro. Se aqui dentro do meu coração eu não conseguir me enxergar curado, por exemplo, se o milagre não acontecer aqui dentro, e eu crer aqui dentro que eu estou curado, o meu corpo também não o será. Porque o primeiro milagre começa dentro do nosso coração, você está entendendo? Antes de acontecer do lado de fora. Se aqui dentro eu olho para o meu familiar e não consigo ver ele transformado, aquele ali não tem jeito e tal. Meu irmão, o milagre também não vai acontecer do lado de fora, se primeiro não acontece do lado de dentro. Então Jesus precisa usar as nossas redes, você está entendendo? Só que para isso a nossa rede precisa estar limpa. E aí eu encerrei nesse ponto, em Mateus 5:8, que vai ser o nosso ponto de partida hoje, que diz assim, ó, Mateus 5:8, bem-aventurados, quem, gente? Os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, ou porque nessa tradução está mais resumida, diz, porque verão a Deus. A corrigida diz, porque eles verão a Deus. Então, meu irmão, eu penso que uma das coisas principais
pais, para nós sempre tomarmos cuidado de como está o nosso coração, de um lado, evitando que coisas erradas entrem, mas por outro lado, sempre indo lá e lavando as nossas redes. Amém? Por quê? Porque se o meu coração estiver sujo, com uma mágoa, com ressentimento, com algo que não vem do Senhor, então, meu irmão, eu não vou poder ver a Deus. E eu penso que a Bíblia está falando aqui que só os limpos de coração vê Deus. Eu acho que não está falando simplesmente do fato de um dia a gente chegar no céu e ver Deus lá. Também. Porque a pessoa que está com o coração sujo, como é que ela vai para o céu? Amém? Né? Mas eu penso que se refere também às coisas aqui da terra. E uma das coisas mais tristes que pode acontecer é alguém passar por essa vida sem ver Deus. Não consegue ver Deus no seu casamento, não consegue ver Deus na sua vida profissional, na sua vida financeira, não consegue ver Deus na sua saúde, não consegue ver Deus na vida dos seus filhos. A pessoa passa, é um viver triste. A pessoa, ela não vê Deus. Eu quero ver Deus, não sei você, mas eu quero ver Deus na minha vida. Você quer também? Você quer ver Deus no seu casamento, no seu trabalho, ali, acolá? Nós queremos, mas para isso é necessário de nós vermos como é que está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver sujo, nós não vamos ver Deus. Eu quero dar, antes da gente ir em frente na mensagem, eu quero dar 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, falando de ver Deus, de um coração limpo, eu acredito a gente poderia citar o José. O José do Egito, eu penso que é um ótimo exemplo, então, porque pense em alguém que foi injustiçado. Né? A gente poderia, quem sabe, classificar ele como o mais injustiçado da Bíblia. Né? Os irmãos traíram, depois a mulher de Potifar inventou uma história, e assim foi a vida dele, né? Cheio de altos e baixos. Só que José, quando ele chega, e eu vou tentar transformar uma história muito comprida, comentar em poucas palavras, quando José chega aonde Deus queria para ele, que era governador do Egito, tendo ali poder, tendo autoridade, daqui a pouco vem os irmãos, aqueles mesmos que venderam ele como escravo, vão lá pedir arrego, vão lá pedir para comprar comida da mão dele. E quando eles ficam sabendo que é o José, descobrem que é ele, ficam morrendo de medo. Porque provavelmente qualquer um deles no lugar de José ia querer se vingar. Por isso do medo deles. Amém? Né? Só que o José, ele é alguém que ele conseguiu ver Deus na sua vida, em meio ao sofrimento, em meio às injustiças, em meio às traições que ele sofre, ele vê Deus. E por que eu digo isso? Porque ele diz para os irmãos, eu sei que vocês intentaram mal, eu não sou bobo, eu sei que o que vocês queriam era o meu mal. Mas ele diz, mas não foram vocês que me mandaram para cá, senão Deus. Deus que me mandou para cá e Deus que conduziu toda a minha vida aqui no Egito para que viesse cumprir o plano dele, para que eu me tornasse governador, salvasse todo esse povo aqui e salvasse inclusive, melhor dizendo, a vida de vocês. José está dizendo, olha, a minha vida nunca teve na mão de vocês, a minha vida sempre teve na mão de Deus. Foi Deus que fez tudo. Então, a gente percebe alguém que está com o coração limpo, mas se ele não está com o coração limpo, ele é dizer, foram vocês provocaram meu sofrimento, porque se não fosse vocês, está entendendo? Isso é um coração sujo. E aí a pessoa consegue ver Deus? Não, porque tudo é os outros, tudo foi uma injustiça que fizeram para mim, sabe, tudo é no campo humano.
na área humana, e não é essa vida que Deus tem para nós. A mesma coisa é o Jó, no meio de todas aquelas perdas, de todo aquele sofrimento, a própria esposa dele chega para ele e diz, olha, porque retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas por que ele não faz aquilo? Porque apesar de tudo aquilo, ele está vendo Deus na sua vida. Ele diz, eu não entendo, eu não sei por que essas coisas estão acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor, ele está vivo. E em breve ele vai se levantar em meu favor. Amém? Olha que coisa tremenda isso aqui. Então, no meio de todo aquele sofrimento, ele diz, olha, eu posso ter perdido o controle da minha vida, mas Deus não perdeu. Então, quando a gente vê Deus na nossa vida, meu irmão, a nossa vida ela é cheia de esperança, cheia de fé. Mas quando a gente não consegue ver Deus, a culpa é dos outros, ou eu mesmo me culpo, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Então a gente não pode viver uma vida, sabe, cheia de frustração, carregando sentimento de injustiça, de revanchismo, um dia aquela pessoa vai me pagar. Tudo isso é sujeira de coração e tudo isso nos impede de vermos a Deus. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa, eu até contei isso na sexta-feira, e eu dizia para essa pessoa assim, olha, vem cá, você não tem mágoa no teu coração de alguém? Porque eu vi que a pessoa estava com uma vida amarga, sabe? Uma amargura de vida. E eu disse assim, vem cá, você não tem mágoa de ninguém, não? A pessoa parou, pensou assim, falou, não, pastor, não tem mágoa de ninguém. Tem certeza que você não tem mágoa de alguém? Não, não tenho mágoa de ninguém. Não deu, para não exagerar, não deu 30 segundos da conversa, acho que eu chutaria 15, mas poucos segundos à frente, pastor, mas aquela pessoa, pastor. Sabe quando a pessoa até muda a voz para falar de alguém? Sabe ou não? Né? Aquela pessoa, pastor, e tal. Mas eu perguntei, você tem mágoa? E a pessoa diz o quê? Não, porque muitas vezes nós começamos a usar o eufemismo, né? Você pergunta, você tem mágoa? Você diz, não, eu não tenho mágoa, eu tenho assim um ressentimentozinho. O que é isso? É mágoa, é coração sujo, é a mesma coisa. Mas aí a pessoa acha que por ela dar uma definição, um nome mais bonitinho, que aquilo diminui de tamanho, mas não é, o problema é o mesmo. Aí a pessoa diz, não, pastor, não é uma mágoa, é assim, eu tenho uma tristeza no coração com aquela pessoa. O que é isso? É mágoa. Amém, igreja? É coração sujo. E isso nos impede de ver a Deus. Amém? Bom, eu quero ver com vocês aqui uma coisa na Bíblia, já que a gente entendeu o que eu quero dizer com coração sujo, e o que ele faz, nos impede de ver a Deus, eu quero, na Bíblia, claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas pegar algumas passagens bíblicas, para a gente fazer um panorama de como é a vida do homem sem Deus. Entenda, quando eu digo aqui homem sem Deus, duas coisas. Primeiro, aquele que não conhece a Deus, aquele que não aceitou Jesus, aquele que não é crente, amém. E segundo, aquele que mesmo sendo um crente, permitiu que o seu coração se suje e não está conseguindo ver Deus. Nesse critério, ele é como homem sem Deus. Entendido? Quando eu falar homem sem Deus, não pense só naquele que não é convertido, mas pense naquele que não é convertido e também naquele que, mesmo sendo convertido, está com o coração sujo. Combinado? A gente vai fazer um panorama, como é a vida dessa pessoa. E a gente vai ver como é triste a vida do homem sem Deus. É até esse o título da mensagem de hoje. A triste vida do homem sem Deus. Depois nós vamos fazer, de uma maneira até mais breve, um panorama de como é a vida do homem com Deus. E, obviamente, a gente não vai esgotar o assunto aqui, senão a gente ficaria aqui uns 10 anos e não conseguiria chegar no final. Mas, de uma maneira bem breve, a gente vai ver como que é o panorama da vida do homem sem Deus. Para, num terceiro momento,
e esse é o meu objetivo, a gente formar uma terceira coluna, como está a nossa vida, para que a gente possa comparar. Para que eu e você possamos ver, a minha vida está mais parecida com o homem com Deus, que está vendo Deus, ou a minha vida está mais parecida com o homem sem Deus. E aí a gente vai fazer um diagnóstico, porque isso pode identificar duas coisas na nossa vida. Ou quem sabe o nosso relacionamento com Deus não está legal e a gente não está conseguindo crer nele. Ou quem sabe o que nós estamos falando até agora, um coração, fruto de um coração sujo, que nos impede de ver Deus. Beleza? Sabendo para onde vamos, vamos lá agora. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Por incrível que pareça, agora que eu vou começar a pregar, hein, gente? Mas antes da meia-noite a gente termina, fica tranquilo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Meu irmão, alguns livros da Bíblia, a gente precisa saber interpretá-los. Eu penso que a gente não pode ler todos os livros da Bíblia da mesma forma, tá? Porque existem, não é formato literário, é quase isso, formas de escrita diferentes, né? Existem livros da Bíblia que são registros, como Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e outros livros, né, são, por exemplo, poesia. Eu não posso interpretar a poesia do mesmo jeito que eu interpreto uma narrativa. Amém? E assim por diante. A poesia vai usar muita linguagem de figura e tal, aquela coisa toda, né? Tem até a chamada licença poética e assim por diante. Então, né, a gente precisa entender. E um dos livros que a gente precisa ter uma certa cautela é o livro de Eclesiastes, tá? Porque se você não entender o livro de Eclesiastes, é capaz de você ficar depressivo. Né? Porque é um livro melancólico, né? É um livro assim que, sabe, difícil de entender, difícil de interpretar. E alguns estudiosos da Bíblia, na verdade, muitos estudiosos da Bíblia, entendem que o livro de Eclesiastes, Salomão, que foi quem escreveu o livro, né, que ele se auto-intitula O Pregador, ele escreve esse livro da perspectiva de um homem sem Deus. Amém? E eu não estou dizendo que Salomão não tinha Deus, não me entenda errado. Mas na hora dele escrever o seu livro, provavelmente não o livro inteiro, mas boa parte do seu livro ele escreve da perspectiva de um homem sem Deus. E a gente vai ler alguns textos, eu acho que isso vai ficar claro para nós, que quem pensa dessa forma tem uma boa razão para pensar dessa maneira. Beleza? Então, a gente vai ler alguns textos do livro de Eclesiastes, e eu quero que você entenda isso. Salomão está escrevendo da perspectiva de um homem sem Deus. E a gente vai ver como é que um homem sem Deus enxerga a vida. Então ele começa assim, se apresentando. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aí vem a famosa frase do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Você diz, o cara estava numa deprê mesmo, né? Tipo, tudo é futilidade, tudo são coisas inúteis. Aí ele vai falando, vamos ver. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche.
Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Amém? Dá para ficar depressivo ou não dá? Olha que coisa séria. Então, como que é a visão do homem sem Deus? Tudo vaidade, nada, tudo futilidade. A vida não tem nada de novo, é só um ciclo. E até muitas religiões não pregam justamente isso, né? É só um ciclo, é tudo de novo, não tem nada novo na terra, o que aconteceu já havia acontecido antes, vai acontecer depois, e gerações passam, e nada muda, e tudo fica do mesmo jeito, e tal. Meu irmão, essa é a perspectiva do homem sem Deus. Só que a gente lê outras partes na Bíblia, e a Bíblia vem e diz assim, porque Deus fará uma coisa nova. Amém? E aí, se você não entender o livro de Eclesiastes, você pode dizer, a Bíblia está se contradizendo. Não, a Bíblia não está se contradizendo, você que não está entendendo como deveria interpretar a Bíblia. Então, para o homem sem Deus, a vida é chata, a vida é sem graça. A vida é só um ciclo, é a gente ficar rodando, e você sai daqui, roda, e cai no mesmo lugar. Aí você sai daqui, roda, e cai no mesmo lugar. Aí você sai daqui, você está entendendo? Não tem nada novo, Deus não vai fazer nada novo, Deus não vai me surpreender. Aí, sabe o pensamento de muitas pessoas, não, meu avô era pobre, meu pai era pobre, eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu sou assim, eu nasci assim, quase falta no final Gabriela, né? e não sai daquilo. Não tem jeito, é tudo um ciclo. Aí continua, vamos dar um pulinho aqui para o versículo 14. Aí diz mais, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade. Eu gosto bastante dessa expressão, olha só, é correr atrás do vento. A corrigida diz, é aflição de espírito, não é assim? Mas eu particularmente, claro, eu acho interessante essa aflição de espírito, e a gente entende o que a Bíblia está falando disso, mas eu gosto bastante dessa expressão, é correr atrás do vento. Há pouco ele disse que o vento vai, faz a curva, já ouviu falar lugar que, que o vento faz curva? Né? Vai lá, e por que fala isso? Porque ninguém sabe onde é que o vento faz curva. Não é verdade? Faz a curva e volta. Vem cá, faz a curva e vai de novo. Então isso é correr atrás do vento. Você está correndo, vai correr para chegar no mesmo lugar. É você correr atrás de algo invisível, impalpável, que você nunca vai alcançar aquilo. Que você vai gastar a sua vida correndo atrás de algo e correndo, para lá na frente você parar, olhar para trás e falar, rapaz, o que eu fiz com a minha vida? Não construí nada, não fiz nada, desperdicei a minha vida, como? Como? Correndo atrás do vento. Amém? Perceba como a vida do homem sem Deus é uma vida triste, é uma existência vazia, porque nós vamos ver, já vamos continuar aqui, porque na verdade isso é uma busca do homem tentar encontrar um propósito para a sua vida, uma busca de tentar preencher o seu vazio existencial, porque cada um de nós, há dentro de cada um de nós, de cada ser humano, um vazio, e esse vazio que nós temos dentro do nosso peito, ele é do tamanho exato de Deus. A única peça que encaixa para preencher esse vazio
existencial do ser humano é Deus. Amém? Enquanto a gente não coloca Deus, a nossa vida não faz sentido. Aí a gente tenta preencher com uma profissão bem-sucedida, não dá certo. A gente tenta preencher, a gente vai ver isso daqui a pouco. Com diversas outras coisas, com prazeres, com isso, com status, com poder, e nada preenche aquele vazio. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Por isso que a vida do homem sem Deus ela é tão vazia, tão triste, ela é dessa forma como a Bíblia está narrando. Vamos ver mais, versículo 15. Olha só, aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Sabe o ditado, pau que nasce torto, nunca se endireita? Nessa perspectiva do homem sem Deus. Ah, pastor, fulano sempre foi assim, você não tem jeito, desde criança é assim. Não é verdade? Essa é a perspectiva do homem sem Deus. Mas o homem com Deus, um homem que está com o coração limpo, que vê a Deus, diz, não, ele sempre foi assim, mas se Deus tocar na vida dele, vai ser transformado. Amém, igreja? É uma vida cheia de esperança. É uma vida muito diferente. Não, eu vou orar, eu vou interceder por essa pessoa, porque eu creio que ela vai se converter, eu creio que essa pessoa vai ser uma bênção. Não, essa situação, o Brasil sempre foi assim, o Brasil nunca vai mudar. Essa perspectiva do homem sem esperança, do homem sem Deus, mas a gente precisa se levantar como intercessor, não, vamos orar pelo Brasil, porque tem jeito sim, pode mudar, essa nação pode viver um avivamento, essa nação pode viver algo muito novo que Deus tem, amém? É assim que nós precisamos viver, mas a perspectiva do homem sem Deus é o que está torto, vai ficar torto, não tem jeito, não tem solução. 16, eu disse a mim mesmo, e então ele começa a tentar preencher aquele vazio, eu me tornarei importante e superarei em sabedoria todos os que governaram, melhor dizendo, em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Eu tentei descobrir os dois lados, Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Ele diz, então eu vou ser o mais importante. Você vai ver que ele busca isso e que ele alcança isso. Eu vou ser quem tem mais conhecimento, eu vou ser o que tem mais riqueza, eu vou construir um nome para mim, porque quem sabe isso vai preencher o meu vazio. Quem sabe isso vai ser, então, o sentido da vida. Aí ele diz, eu busquei a sabedoria, mas também busquei a estultícia, a tolice, para ver, mas na frente ele fala melhor sobre isso. Mas engraçado que ele diz, olha, eu tentei achar o sentido da vida me conduzindo com sabedoria. Não resolveu. Já sei, vou dar um de doido. Já sabe aquela história, tem um ditado que diz assim, dá um de doido para viver vida mansa, não é assim? Dá um de louco para viver vida mansa. Então a pessoa diz, vou dar um de doido, vou dar um de louco, ver se dá certo. E nada está dando certo para o coitado, Ele descobre que aquilo ali é correr atrás do vento, não resolve nada. Porque na muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Aí chega alguém que não gosta de estudar e diz, está vendo aí, pastor? Olha aí o que a Bíblia diz, por isso que eu não estudo. Meu irmão, vamos lembrar que ele está falando da perspectiva do homem sem Deus. Quando eu busco conhecimento pelo conhecimento, quando eu busco conhecimento só para me engrandecer, só para ganhar os debates e assim por diante. Não quando eu estudo pelo propósito correto, beleza? Versículo de número, passamos para o próximo capítulo, Eclesiastes 2:1. Diz assim, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Aí ele diz assim, então eu vou partir para o hedonismo, para encontrar um sentido da vida pelo prazer, vai ver o sentido da vida é o prazer, eu tenho que ser dominado pelo prazer. A gente já vai ler, mas já adiantando, daqui a pouco ele diz assim, olha, nada do que a minha alma desejou, eu neguei a ela, nada que os meus olhos desejaram, eu neguei a eles. Ele fez tudo o que desejou, tudo o que quis, e chega à conclusão,
Vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Olha como é triste a vida do homem sem Deus. Vamos lá, vamos continuar. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Por isso que eu falo, né, o camarada que não entende o livro de Eclesiastes pode entrar em depressão, né? Por isso que a gente tem que entender. 3. Resolvi no meu coração entregar-me o quê? Ao vinho, sem deixar-me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do sol, do céu, melhor dizendo, durante os poucos dias da sua vida. Aí ele entrou num caminho que muitos entram. Ele diz, vai ver, eu vou me entregar ao vinho, vai ver, eu encher a cara, a bebedeira, eu esqueço meus problemas, os entorpecentes. Aí quem sabe eu vou ser feliz assim. Quem sabe eu vou encontrar o sentido da vida. Quem sabe eu vou encontrar, perceba que ele está numa busca do que é bom que os filhos dos homens façam. O que é que eu posso fazer? Sabe, ele está buscando um sentido para a vida. E aí continua. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos homens, mulheres e mais mulheres. E me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alguma alegria, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém, igreja? Olha só que coisa séria. É muito interessante que o ser humano, quando ele entra nessa busca, na busca do homem sem Deus, né, na busca de um sentido para a vida, de eu me realizar, de eu encontrar um sentido, um propósito de vida, quando a pessoa parte nisso, né, é bem o correr atrás do vento. A pessoa, ela entra numa espiral de destruição. Porque a pessoa, ela diz, não, eu acho que eu não sou feliz porque eu ainda não fiz aquilo ali, porque no dia que eu fizer aquilo ali, aí eu vou ser feliz. Aí ela corre, e aí ela consegue fazer, conseguir. Que negócio sem graça. Você está entendendo? É vaidade, correr atrás do vento. Então vai ver, não era esse propósito. Quem sabe se eu tiver aquilo ali, aí sim, aí ela corre. E aí conquistei, consegui. Poxa vida, mas também não é isso que me realiza. Também não é isso da cidade. Não, já sei, deve ser aquele ali, ó. Aquele ali sim, deixa eu correr e tal. Não, mas é porque eu comprei esse que é muito barato. Se eu tivesse comprado aquele que é mais caro, aí sim, aí eu ia conquistar. Você está entendendo? E assim a pessoa gasta a sua vida. Só que na cabeça do ser humano, é muitas vezes assim, não, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro.
Se eu tivesse dinheiro, eu ia ser feliz. Não é assim? Não, é que eu não sou feliz porque eu não alcancei ainda o cargo, o status que eu queria. Não, se eu alcançar aquela posição, aí eu vou ser feliz. Não, se eu tiver a sabedoria. E assim vai. Aí sabe o que interessante? Se fosse qualquer outro personagem falando isso, quem sabe algum de nós poderia argumentar, não, mas que o cara também não tinha tanto dinheiro assim para bancar ele, por isso que ele não conseguiu a felicidade. A gente poderia dizer, não, mas é porque o cara não tinha, né, tanto poder, tanta autoridade, não tinha um cargo assim muito elevado, então certas coisas eram limitadas para ele, então ele não podia ter certas coisas, por isso que ele não foi feliz. Não, o cara não foi feliz porque o cara tinha tudo isso, mas ele não tinha juízo, ele não tinha cabeça, por isso que ele não encontrou a felicidade. Só que daí a Bíblia pega o camarada aqui que está nessa busca, é o camarada mais rico dos seus dias, não é isso que ele falou? Que ele era mais rico do que todos que vieram antes dele em Jerusalém? Ele está citando reis, tá? Ele está se comparando com outros reis. O cara era o rei da maior potência daquela época, que Davi havia conquistado todos os povos na volta, e ninguém ousava, Salomão nunca fez guerra com ninguém, porque ninguém ousava enfrentar Israel. Era uma grande potência. Era o cara que tinha a maior autoridade daquela região. O que ele falava era lei. O que ele decidia acabou. O camarada, meu irmão, é considerado até hoje como o homem mais sábio, que recebeu a sabedoria do próprio Deus, e ele mesmo diz que ele se empenha em buscar ainda mais sabedoria, em estudar, em aprender, em descobrir as coisas, não é isso? Você está entendendo? O camarada tinha mais dinheiro do que todo mundo, o camarada tinha a posição mais elevada do que todo mundo, o camarada era o mais inteligente do que todos, se eu não posso dizer dos dias de hoje, quem sabe, eu posso dizer no mínimo da sua época. Amém, igreja? E esse camarada diz, eu não poupei nada para mim. Se eu e você falássemos isso hoje, não tem o peso dele falando. Sim ou não? Aí ele fala, eu busquei o vinho, não resolveu. Eu decidi, não, vou fazer grandes construções. Não adiantou. Vou me voltar à agricultura, mexer na terra, plantar bosques, flores bonitas, jardim, não resolveu. Já sei, vou me voltar às artes, aos cantores e tal, não resolveu. Não, vou comprar escravos, ouvi falar que tem uns escravos bons lá de tal lugar. Então vou comprar, porque se eu tiver gente para eu mandar, aí não tem alguns que pensam assim? Né? Aí sim, ele diz, eu tive escravos nascidos na minha casa, que foram ensinados, olha, desde bebê, fazer os meus gostos, a minha vontade também não resolveu nada. Ele diz, eu tive mulheres e mais mulheres, meu irmão, o harém do cara tinha 1000, só concubina tinha 1000. Tinha loira, morena, ruiva, asiática, gordinha, magrinha, alta, baixinha, tinha tudo. Às vezes o cara diz, não, pastor, que o senhor sabe que minha esposa engordou uns quilinhos aí, né, pastor? Não, mas se eu encontrar uma magrinha eu vou ser feliz. É besteira, o cara tinha 1000. Verdade ou não é? Você está entendendo? Mas o diabo engana a pessoa, que ela diz, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo. Meu irmão, é vaidade, é correr atrás do vento, é assim a vida do homem sem Deus. É uma vida triste, é uma vida sem sentido, é uma vida sem esperança. E aí, lembra que eu falava há pouco, eu tenho que começar a comparar a minha vida e ver se, quem sabe, a minha vida não está assim. Se eu não estou desse jeito, se eu não estou vivendo uma vida amarga, não adianta, né? Não adianta trabalhar, né? Não adianta fazer isso. Não, né? Amém, igreja? Agora, nós fomos chamados para uma outra vida, e é isso que eu quero ver com vocês. Vamos lá para a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Poderia citar tantos textos, mas eu gosto muito desse versículo, volte e meia eu cito ele, porque a gente já vai ler, mas já lhe adiantando, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Ele diz aqui que nós fomos chamados a uma viva esperança. Na verdade, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Eu gosto demais desse termo, porque ele fala que, sabe, a esperança que eu e você precisamos ter, precisa ser tão latente dentro de nós, precisa ser tão borbulhante, precisa ser tão forte, que ele diz assim, é algo vivo. É algo que se move, é algo que se mexe, é algo que está ali me impulsionando. Dessa forma nós precisamos viver uma viva esperança, não como homem sem Deus, não tem jeito, nada faz sentido. Não, meu irmão, quando nós temos essa vida cheia de esperança, nós olhamos com um olhar cheio de esperança, como eu dizia, a gente pode estar vivendo o pior momento da nossa vida, como Jó, mas nós vamos poder dizer, o meu Redentor, Ele vive, e em breve se levantará em meu favor. Isso não é esperança? Isso não é uma viva esperança? Dizer como José, olha, minha vida nunca teve na mão de vocês, vocês nunca controlaram o meu destino. Sabe por que eu não tenho raiva de vocês? Sabe por que eu não tenho ódio de vocês? Sabe por que eu não alimento um sentimento de vingança contra vocês? Porque a minha vida nunca teve na mão de vocês, quem conduziu minha vida foi Deus. Amém, igreja? É essa vida que Deus nos chama para viver, é uma vida que tem graça, é uma vida que a gente sempre está esperando algo novo, que a gente está ali dizendo assim, o que será que Deus vai fazer para me surpreender? Amém? Olha, eu estou orando a respeito disso, eu estou pedindo essa bênção para Deus, eu sei que Deus vai fazer, mas como será que Deus vai fazer? Né? E a gente se enche de esperança, se enche de fé, e não só isso. Eu estou explicando antes de ler o texto, mas para quando a gente ler ficar mais fácil. Mas principalmente você vai ver que o tom não é só das coisas aqui dessa terra, mas principalmente das coisas celestiais, dizendo, olha, a nossa viva esperança, principalmente é porque eu vou morar no céu, eu vou morar na glória. Eu não lembro de quem é essa frase, meu irmão, mas tem um pregador famoso que ele disse essa frase, o céu pagará. É uma frase tão pequena, mas tem tanta verdade em cima dessa frase. O sentido que ele escreve isso, que ele diz o céu pagará, é no seguinte sentido, olha, não importa o que você precisou abrir mão nessa terra, não importa o que você precisou renunciar, não importa o que você precisou deixar para trás aqui nessa terra para alcançar o céu. Quando você alcançar o céu, o quê? O céu pagará. Você está entendendo? Você vai chegar lá e você vai olhar para trás e não vai dizer assim, poxa vida, se eu soubesse que era só isso, não tinha feito tanto, não tinha aberto mão de tanta coisa. Não, você vai chegar lá e vai dizer, valeu a pena, se eu soubesse que era tão bom. E tinha renunciado ainda muito mais. Amém, igreja? O céu vai pagar, qualquer prejuízo que a gente tem aqui nessa terra para alcançar o céu vai pagar. E é isso que a Bíblia nos chama para viver uma viva esperança. Tantas coisas que a gente viu aqui, mas eu penso que o ponto-chave da vida do homem sem Deus e da vida com o homem com Deus é que a vida do homem sem Deus é sem esperança. É vaidade, tudo vaidade, nada faz sentido, nada preenche meu vazio e tal. Enquanto que a vida do homem com Deus, e aí mais uma vez eu repito, leia-se, aquele que vê Deus, que isso precisa de um coração limpo, como a gente está falando desde o começo, amém, igreja? É uma vida cheia de esperança. É para essa vida que Deus nos chamou. Mas aí a gente precisa, sabe, formar uma terceira coluna e dizer assim, deixa eu ver como é que está a minha vida. A minha vida está mais parecida com o homem sem Deus, ou a minha vida está mais parecida com o homem com Deus? Porque se a minha vida está mais parecida com o homem sem Deus, eu preciso hoje fazer alguns ajustes. Amém? Talvez eu não esteja mais crendo em Deus como eu cria antes. Talvez eu esteja vivendo uma vida de um homem sem Deus. Ou talvez, como a gente está batendo tanto nessa tecla, o meu coração esteja sujo. E por mais que um dia eu aceitei Jesus, por mais que eu frequente a igreja, quem sabe porque o meu coração está sujo, quem sabe porque eu esteja em cima do altar pregando. Mas porque o meu coração está sujo, eu simplesmente não consigo ver Deus. Eu não consigo ver Deus nas pequenas coisas que eu faço. Aí eu só trabalho por resultado, eu só trabalho por uma recompensa, porque eu não consigo ver Deus, não consigo ver a glória. Eu não consigo crer que eu vou chegar no céu e vou colher o que eu plantei. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí começa a se tornar uma vida cheia de frustração, uma vida amarga, uma vida cheia de lamento, uma vida cheia de pesar, uma vida que se torna só canseira.
Mas quando eu consigo ver que aquilo que eu estou fazendo, poxa vida, vai ter um galardão, vai ter uma recompensa. Amém, igreja? Eu vivo essa vida cheia de esperança. É a vida que Deus tem para nós. Bom, já falei quase tudo, mas vamos ler o texto. 1 de Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Nós vamos novamente gerados. Para quê? Para uma viva esperança. Diga a glória a Deus. Meu irmão, para isso que eu e você fomos gerados em Deus. Um dia nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. O pastor lá fez o apelo, a gente levantou a mão, quem sabe foi lá para frente, não sei como é que se deu a sua conversão, mas aceitamos Jesus como nosso Salvador, fomos regenerados naquele dia. Para quê? Para uma viva esperança, para uma vida dessa forma. Meu irmão, não deixe o diabo roubar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, essa viva esperança. Amém? Aí a Bíblia continua dizendo, mediante essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não ficará manchada, que não murcha e que está reservada aonde, gente? Nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, se necessário, sejam contristados por várias provações. Ele está dizendo, gente, ainda que agora, no presente, por um breve tempo, a gente está sendo castigada aí por muitas provações, por muitas lutas, mas isso não nos impede de exultar, de nos alegrar. Olha a diferença da vida do homem sem Deus. Na alegria não tem nada, no riso é tolice, não é assim? Mas a Bíblia diz, olha, eu posso estar passando por luta, por adversidade, mas eu sei que isso é por um breve tempo, como a Bíblia está dizendo aqui. Isso não me impede de exultar, de me alegrar no Senhor, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É essa vida que nós temos que viver, uma vida que resulte em louvor, em glória e em honra para o Senhor Jesus. Mas, sem tê-lo visto, vocês o amam. Eu não vi Deus, mas eu amo Deus. Eu não vi Deus, mas eu vejo Ele na minha vida. Você está entendendo a diferença? Eu vejo Ele no meu casamento, eu vejo Ele no meu trabalho, eu vejo Ele operando. Eu posso não ter visto ainda a figura dEle, e essa eu só vou ver quando eu chegar lá no céu. Mas mesmo sem tê-lo visto, eu amo Ele. Mesmo sem tê-lo visto, eu sinto a presença dEle. Mesmo não tendo visto Ele, eu me alegro com esse Deus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual que é o alvo da nossa fé, gente? A salvação da alma. Diga a glória a Deus. Meu irmão, de uma maneira muito resumida, mas nós vimos como que é o panorama da vida do homem sem Deus. Estamos vendo aqui como que é o panorama da vida do homem com Deus. Uma vida cheia de esperança, se alegrando no Senhor, vivendo para a glória de Deus, mesmo no meio das lutas, das adversidades, glorificando a Deus, que nós temos a esperança que vamos ver Ele aqui, mas a esperança também que vamos morar no céu. E que ainda que eu jamais vou, ainda que aqui nessa terra eu possa sofrer todos os dias da minha vida, eu vou chegar lá no céu, e o céu
pagará a conta. E vai ter valido a pena. Amém? Essa é a vida do homem com Deus. E aí eu e você precisamos agora, diante desses dois panoramas, olhar para a nossa vida. E dizer, e aí? A minha vida está mais parecido com qual? E aí nós precisamos, sabe, uma autodose de sinceridade. E se nós observarmos que a nossa vida está mais parecendo a vida do homem sem Deus, meu irmão, a gente precisa hoje tomar uma decisão séria. Amém? E é isso que eu quero convidar você a fazer. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Pastor, olha, eu vou ser sincero, eu entrei na igreja, eu fui vindo, fui gostando, fui ficando, mas pastor, eu nunca tive esse encontro, eu nunca fui regenerado por Cristo. Eu nunca vivi na minha vida essa viva esperança que a Bíblia está dizendo aí. Quem sabe hoje seja o dia de você aceitar Jesus como seu Salvador. Se você se afastou dele, você se reconciliar com ele. Se você sujou o teu coração e por isso não está vendo Deus, você chegar diante dele, fazer lá como o Pedro e os companheiros dele, dizer, hoje eu vou descer do barco, hoje eu vou lavar minha rede, porque para Jesus operar minha rede tem que estar limpa. Amém? Eu quero o meu coração puro, porque eu quero ver Deus. Não estou falando da figura de Deus, mas eu quero ver Deus na minha vida, como a Bíblia diz, mesmo sem vê-lo, amá-lo. Mesmo sem vê-lo agora, mas se encher de alegria, de esperança, dizendo, Deus está na minha vida, Deus é comigo, Ele não me deixa. E que em nome de Jesus Cristo, sabe, nós possamos olhar para a nossa vida com toda sinceridade, com toda franqueza, e fazer os ajustes que precisam ser feitos. Porque a grande verdade é que a vida do homem sem Deus é uma vida muito triste, é uma existência vazia, uma vida amarga, cheia de arrependimentos, cheia de frustrações, cheia de decepções, cheia de rancores. E não é a vida que Deus quer para nós. Deus quer uma vida de alegria, de regozijo, uma vida cheia de esperança, com uma viva esperança. Amém? E essa vida faz sentido. É aqui que a gente encontra o sentido da vida. Aí a vida tem cor, aí a vida tem graça. Você está entendendo? Aí as coisas fazem sentido para nós. E é essa vida que Deus tem para nós. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.